Neste episódio de Pais e Filhos, a arte de educar, que estamos trazendo até você, sempre com estudos, tendo por base os princípios que formam o Espiritismo, nós vamos abordar, neste episódio, a questão do bater, o tapa pedagógico e assim por diante. E nós já começamos com uma afirmativa no próprio título deste episódio. Ou seja, que bater não é educar. Não existe, na verdade, tapa pedagógico. Se diz, um tapinha bem dado na hora certa resolve. Não, não resolve. Porque mesmo o tapinha, ele é um ato de violência. E nós não vamos controlar a criança desobediente, sem limites, desrespeitosa, com violência. Porque isso faz com que ela, na verdade, acabe se tornando mais desobediente e mais violenta com o tempo. Porque ela poderá, sim, num primeiro momento, obedecer, mas estará acumulando raiva, mágoa, que explodirá depois, e nós temos assistido isso no ambiente escolar. O bullying, mas o bullying violento, em que crianças atacam seus colegas por qualquer coisa, resolvem as diferenças e os problemas no tapa, nas surras, nas brigas, chegando mesmo a casos em que temos crianças que morrem, desencarnam por causa disso. Então, vamos afirmar aqui mais uma vez: violência, bater, não é educar. Por quê? Porque a verdadeira autoridade que os pais devem exercer sobre os seus filhos, essa verdadeira autoridade é moral. E não se consegue a autoridade moral na base de gritos, tapas, palavrões, surras, castigos homéricos. Não é por aí. Porque todas essas coisas violentam esse ser, que é um espírito reencarnado e que, na maioria dos casos, necessita de amor, necessita de limites. Mas esses limites devem ser dialogados, devem ser colocados com firmeza, mas a firmeza da autoridade moral do pai e da mãe, que dão os bons exemplos, falam de ser ético e são éticos, de ser honesto e são honestos, e assim por diante. Portanto, não se obtém autoridade com violência. A verdadeira autoridade se obtém com a ética e a moral. Por isso, repetindo, a verdadeira autoridade é a autoridade moral. E essa autoridade moral, ela só pode ser estabelecida a partir dos bons exemplos que os pais dão. Porque se os pais não dão bons exemplos, não adianta exigir que os filhos façam diferente. Porque eles terão, na verdade, a tendência de fazer como os pais fazem, de entender como os pais entendem, e assim por diante. Portanto, bons exemplos são essenciais para se obter a autoridade moral. E, junto aos bons exemplos, o diálogo. Mas o diálogo construtivo, porque diálogo é igual a uma via de mão dupla. Se o pai e a mãe falam, os filhos também têm o direito de falar, mas com respeito, com educação, sempre de uns para com os outros e vice-versa. Portanto, o que nós preconizamos é uma interação afetiva.
Porque a base da educação é o amor. E os pais devem se esforçar em amar os seus filhos, evitando qualquer tipo de violência, seja violência física, seja violência psicológica, emocional. Não se educa pela violência, mas se educa pelo amor, porque o amor é a essência, é o fundamento da educação, como já nos lembrava o grande educador Pestalozzi, que marcou época e é um verdadeiro ícone no campo educacional para todos nós. Então, lembremos, só se conquista a autoridade moral através de bons exemplos, diálogo construtivo, afeto, porque o amor é a base da educação. Não esqueçamos disso. E a criança, que é um espírito reencarnado e que está trazendo consigo tendências de caráter e ideias inatas que vem desenvolvendo através das suas encarnações, essa criança, esse ser, precisa, sim, aprender os limites, o que eles são, a necessidade dos limites e as boas consequências de saber obedecer a esses limites. Deve também entender, compreender que existem regras na convivência humana e que as regras devem ser cumpridas para que se tenha o direitos, aliás, que são tão reclamados. Convivemos uns com os outros e toda convivência exige regras. Também as crianças devem ser educadas pelos pais para saberem assumir responsabilidades. Responsabilidades essas que estarão de acordo com o período de desenvolvimento da criança, mas isso é muito importante. Para cada liberdade, há uma responsabilidade a ser assumida e que deve começar nas tarefas domésticas. Também os pais devem ensinar o respeito aos outros. Porque se temos autonomia, a nossa autonomia tem por limite a autonomia do outro. E cooperando nas atividades é que os nossos filhos haverão de compreender a solidariedade, a fraternidade e como é bom auxiliar, como é bom colaborar uns com os outros, tendo a divisão de tarefas. Aí nós teremos uma verdadeira educação, e não aquela de múltiplas violências que lança na sociedade humana seres violentos, egoístas, indiferentes e insensíveis. Pense nisso e recorde que estamos vinculados espiritualmente e que é missão dos pais educar os filhos. Não deixe passar essa grandiosa oportunidade que deve ter por base o exercício do amai-vos uns aos outros. Um grande abraço a você e até o próximo episódio de Pais e Filhos, a arte de educar.